Olá, estamos começando mais um programa no ar, mais uma semana que estamos juntinhos aqui na TV Com, canal 11 da NET, falando para você de Santos, São Vicente, Praia Grande. Seja muito bem-vindo a mais um programa. O programa de hoje vai estar falando sobre mapa astral. Leonardo Lemos está aqui conosco e a gente vai falar um pouquinho de tudo que está acontecendo no mundo, se estava ou não estava no mapa de cada país. Vamos falar um pouquinho de signos, do que vem aí para o final de ano. Fica coladinho com a gente. Mas antes eu quero falar da Dona Ótica, né? A Dona Ótica, que é a melhor ótica da Baixada Santista. E você sabe, você encontra a Dona Ótica em 3 endereços. No Shopping Parque Balneário, no piso térreo, no Beatrix Boulevard, na Praia Grande, no coração do Gonzaga, na Praça Independência. Tá aí já chegando o final de ano. Vale a pena você passar na Dona Ótica, tem sempre uma promoção esperando por você. Já começar a separar aqueles presentes, né? Senão você deixa tudo para a última hora, fica maluco lá fazendo listinha, aqui que eu compro para cada um. Então já dá uma passadinha na Dona Ótica, ela sempre tem novidades, um atendimento nota 1000, as meninas sempre sorridentes, um atendimento super bacana, sem contar que a Fátima está sempre por lá, né? Deixar um beijo especial para ela e para toda a sua equipe. Quero falar também do Buffet Maison Vanucci, um novo conceito de festa na cidade de Santos. Para você que está procurando um espaço diferenciado para realizar o seu tão sonhado evento, seja ele qual for, o casamento, uma bodas, um 15 anos, ou até o evento corporativo da sua empresa, agora nesse final de ano, o Buffet Maison Vanucci é o espaço ideal para recepcionar os seus convidados. Nós estamos sempre com uma promoção especial no mês de novembro, até o finalzinho desse mês de novembro, você ainda pode conseguir a super promoção que você escolhe o presente, né? Então, fechando a sua festa acima de 60 convidados, você escolhe a promoção dentre todas as opções que nós temos lá, você vai escolher a que melhor se encaixa com o seu evento. O Buffet Maison Vanucci fica na Avenida dos Bancários 42, na Ponta da Praia, e o telefone é o 3227-6570. 3227-6570. Deixar também o meu e-mail de contato pessoal daqui do programa, para que você possa entrar em contato conosco, mandar suas mensagens, a gente sempre recebe as mensagens, eu respondo a todas, é um prazer muito grande quando eu abro o meu e-mail e vejo uma mensagem sua, né? Então mande mesmo mensagens para fvanucci@capodecasa.com.br. Falar que você também encontra o programa no ar em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e Fernanda Vanucci também, eu. Você me encontra em todas as redes sociais. Tem o Facebook, tem a página oficial Fernanda Vanucci, tem o Instagram, tem o Twitter. E você pode se comunicar e saber um pouquinho do que acontece no nosso dia a dia em todas essas páginas. Tem também o nosso blog, fernandavanucci.blogspot.com. E é isso aí, hoje eu falei que a gente vai bater um papo com ele, que é um super amigo, já é da casa aqui há muitos anos, Leonardo, e ele é astrólogo, né, o Léo. E, Léo, a gente, primeiro, obrigado por estar aqui mais uma vez no programa, né? Sempre que acontece alguma coisa, a gente pede socorro para o Léo para explicar para a gente o que estava acontecendo. Obrigada, viu? Eu que sou muito grato à casa, a você, a todos os telespectadores que tratam, né, nos tratam com tanto carinho. Todo mundo fala, muita gente fala, me escreve em rede social, e-mail que, né, passa ali e falam, nossa, te vi na Fernanda, tal, que bacana. Então, eu que sou grato. Obrigada, Leonardo. Olha, acontece uma catástrofe ou as coisas estão chegando no final do ano. Primeiro que a gente já estava aqui confabulando o nosso programa de final de ano, que final de ano no programa no ar, sem o Leonardo prevendo aí o que vai acontecer para os próximos anos, não seria o programa no ar. Mas, nesses últimos tempos, infelizmente, a gente tem visto alguns acidentes aí da natureza, Paris, né? Lembrar que o nosso programa é gravado. Ele foi gravado logo após a semana do acidente de Paris, está vindo ao ar nessa semana. Mas eu queria ouvir de você, como um profissional da área de astrologia, se os astros têm alguma interferência em tudo isso que aconteceu, né? No mapa da França, no mapa do Brasil, de Mariana, essas coisas eram previstas? Como é que foi isso? Eu sei que vocês têm uma rede aí que todo mundo começa a se comunicar, mas que você é um grande estudioso.
Conta pra gente um pouquinho, Leonardo, o que aconteceu e o que ainda vem aí pela frente, né? O que a gente pode prevenir para que não aconteçam novos acidentes, para a gente ver as pessoas orando, pedindo. Nessas horas todo mundo busca Deus, né? Tenta achar um porquê, né? Que todo mundo se pergunta, o porquê de um acidente como Mariana, o porquê de uma religião levar homens a matarem tantas pessoas inocentes, né? Então, existe um ramo da astrologia, Fernanda, que é a astrologia mundial, né? Às vezes também chamada de mundana. Essa vai falar justamente do coletivo. Então vai falar de política, de economia, de intempéries, vai falar de tudo que abrange o coletivo. Então, quando tem uma eleição, qual é o candidato que está mais favorecido ou que tem mais a cara daquele país ou daquele estado naquele momento? Ou o que explica um evento como esse? Vamos lá. Nós saímos, Fernanda, daquelas 5 luas de sangue, lembra? Sim, no último programa você falou sobre isso. Isso, né? Que coincidiu ser uma lua de sangue. Lua de sangue é quando a lua está no ponto mais próximo da Terra, está no perigeu, né? Ela é uma lua cheia, muito mais próxima da Terra. E coincidiu dessa lua de sangue ser também um eclipse. O nome lua de sangue, ele é mera licença poética, tá? Sim, não é que foi significa... aquela coisa que todo mundo parou para ver. Exato, né? Que era lindo. Exato, que dá aquela impressão de estar mais próximo. Mas ocorreu um eclipse junto. Pois bem, então o mais importante disso daí são os eclipses. Os eclipses, eles vão marcar pontos no céu que vão ficar como se fosse ali paradinhos, né? E sempre quando passar algum astro nesse ponto, nesse grauzinho que ficou marcado, tá? Uma cicatriz. Uma cicatrizinha, isso mesmo. Esse astro, ele detona aquele eclipse. Detonar quer dizer, ele ativa alguma coisa nova, alguma coisa que estava lá esperando. Pode ser positivo ou negativo? Pode ser positivo ou negativo. Ocorre que o astro que primeiro atravessou esse grau, esse ponto, tá, recentemente, foi Marte. Marte, Fernanda, é um astro que está relacionado aos conflitos, está relacionado aos contratempos, está relacionado à guerra, por exemplo. Tá? Então, vamos entender. Você falou uma coisa na chamada, se há interferência dos astros. A gente tenta não entender assim. Interferir parece que o astro causa. Não, o astro ele inspira. É aquela questão, Fernanda. Você sabe que vai fazer verão, um calor de 40 graus. Então não tem sentido você usar um casaco de lã, né? Você vai usar uma roupa adequada. Então, nós dizemos que, olha, Marte vai passar nesse ponto, então o mundo vai ficar mais agressivo, mais arredio, as pessoas mais explosivas. Intolerância. Isso quando eu falo, por exemplo, para uma pessoa. Agora, falando de uma atmosfera, né, coletiva, você tem que entender assim, opa, será que tem algum risco aqui? Então, nesse ponto, nessa época, aliás, há riscos de acidentes, como tem havido também. Sim. Né? Há riscos de agressividades, hostilidades, como se fossem explosões. Isso tudo está relacionado a Marte. No caso, no mapa que é mais usado para a França, que é o da Quinta República, ativou justamente um ponto que detonava um ataque, é como se tivesse assim, uma provocação, entendeu? Só para quem está em casa entender. Então, vamos supor que se tivesse visto um mapa da França um mês antes, estaria ali desenhado que nesse momento que a França passou, poderia ocasionar claramente um atentado, um ataque, poderia-se ter tomado uma prevenção maior, o que está sendo feito agora, aumento do policiamento, entrada e saída de estrangeiros, tudo isso poderia ser, talvez não conseguiria se evitar, mas saberia-se que teria esse tipo de acidente? Então, na verdade, sim, mas é mais abrangente ainda. Quando os astrólogos que estudam astrologia mundial fazem esse tipo de prognóstico, eles veem vários mapas de vários países. Então, sempre o país que tiver
por exemplo, esse ponto do eclipse. Esse último eclipse ocorreu no grau 4 de Libra. Então, todo mapa de país que tiver coisas ali no início, no primeiro decanato de Libra, os astrólogos falaram, ó, a lista de países é esse. Entendeu? Então, assim, na verdade, fica muito abrangente, fica muito, né, vago você falar, olha, vai acontecer. Entendeu? Você dá a lista de países e realmente ocorre. Fora que existem outras técnicas, Fernanda, por exemplo, onde recai a sombra do eclipse, aquelas situações todas, entendeu? Então, assim, ligadas ao céu. Muito amplo, e né? muito detalhado. Mas, assim, tem outro ciclo também por trás disso, Fernanda. Agora, no fim de novembro, ocorre a primeira de 3 quadraturas. Quadratura é aquele aspecto que força você parar, pensar, porque senão vai gerar um conflito, senão vai ter problemas, né? Então, mais além de eu falar assim, olha, vai ter problema, isso é pouco, isso não é construtivo, isso não faz ninguém mudar ou melhorar. Você tem que falar assim, olha, essa é uma época para pensar, essa é uma época para você refletir, porque aqui tem uma situação que precisa ser revista. Então, vai haver 3 quadraturas, uma agora no fim de novembro, a outra em junho de 2016 e setembro de 2016, entre Saturno, que representa um astro de estrutura, de poder, de governo. Saturno hoje atravessa o signo de Sagitário. Sagitário, Fernanda, é um signo que não só está relacionado à justiça, tá? Mas à fé e todas as questões religiosas de qualquer religião e também as questões migratórias. Sim. Saturno, ele é como se fosse um delegado no mapa astrológico. Ele vem para botar ordem. Primeiro, ele mostra assim, olha, isso daqui está mal feito, isso daqui é um problema. Isso daqui está errado, precisamos corrigir. Então, o tempo que ele está ali naquele signo, ele força você a corrigir, melhorar, lidar com os problemas daquele signo. Tudo bem. Então, Saturno aí, ele já abriu para essa questão de fronteiras, imigrações, né? Mas o que levou a Europa, por exemplo, pensar nesses problemas? Justamente refugiados, sim, pessoas que estão tendo problemas sérios no próprio país, não estão fugindo porque querem, não estão fugindo para tentar a vida, entendeu? Sim. Não, estão fugindo porque a qualquer minuto, sem ter feito nada, podem matar os filhos, a família, tudo, né? Então é uma situação que força a fuga e o Saturno lá pressionando. Então essa situação é que vai ser o grande tema desse fim de ano e o ano que vem. Você falou são 3 vezes que eles vão fazer aspecto. O Saturno e o Netuno. E eles duram um período de quanto tempo? Ou Fica durando, entendi, entendeu? Então, aí que tá. Aí, para reduzir, quando especificamente vai acontecer? Toda vez que ocorrer, por exemplo, uma lua nova, uma lua cheia, que são as luas mais potentes, né? Que caem em cima desse aspecto, que repetem os signos desse aspecto, e os signos são Sagitário, que é onde está Saturno, e Peixes, que é onde está Netuno. O lado de Peixes, Fernanda, no negativo, é essa necessidade de fugir, de escapar. E principalmente, veja, eles escapam muito pelo mar, e que dá as tragédias, e que dá todas aquelas situações. Querem um exemplo? Quando a gente fala desses problemas de imigração, que imagem vem à sua cabeça? Os navios lotados de pessoas se jogando ao mar, enfim. E o menininho? E o menininho. Né? Então, assim, é bem aquela coisa do mar, do naufrágio, da frustração, enfim. E o Saturno aí, no lado negativo, ele restringe, ele traz esse preconceito, não, aqui na minha terra não, mas todos os astros têm um lado bom e o lado ruim. O Netuno, ele força a humanidade a justamente ter essas ações, Fernanda, de olhar para o outro como um irmão. O Netuno em Peixes, ele traz situações de grande gravidade, mas para justamente você
aprender a compaixão, aprender o respeito ao próximo, repensar alguma política muito rígida. É como o tombo que a gente leva na vida, que você fala assim, opa, deixa eu rever os meus conceitos. É o tombo, é o tombo. Então, assim, aquela coisa, Fernanda, não dá mais, por exemplo, nesse caso, para a Europa fingir que não existe mais aquela parte. Sim. Entendeu? Não dá para fechar os olhos. Não dá para fechar os olhos. Uma situação... Também compreende-se que não está fácil em nenhum lugar do mundo. Não é um país em crise, é um mundo inteiro numa crise. E o Saturno ali, repensando em como vou regular isso daí, quantas pessoas vão entrar, quantas pessoas podem entrar ou não. Então, fica nesse clima. Entendeu? Então, assim, na verdade, essas situações que nós vemos é para forçar, vamos supor, para provocar uma atitude negativa, vamos fazer guerra, quando na verdade a resposta tem que ser outra, de outra maneira. A gente estava... a gente viu tudo isso que aconteceu, né? Esse problema, esses incidentes, e um dos comentaristas a quem eu assisti falava assim, bom, a França ela sempre teve uma linha de pensamento diferente, né? Ela sempre deu outro tipo de resposta, mais voltada para a filosofia, para o pensamento, enfim. Então, essa é a proposta. Só vou dar um exemplo, um outro, para a gente vir para a Mariana. A gente pode ir para o intervalo? Podemos. Porque a gente começou a ter papo com o Leonardo, a gente né? Desconecta do planeta. Mas fica coladinho com a gente, se conecta aí, que é muito rápido. Já já a gente está de volta. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Estamos de volta com o programa no ar e hoje a gente está falando de astrologia. Eu estou recebendo o astrólogo Leonardo Lemos. Aliás, já pode colocar, por gentileza, o e-mail do Léo. É astroleo@uol.com.br, astroleo com dois L's, né? Para esbanjar logo, porque eu tenho certeza que ele fez uma numerologia aí para esse e-mail. Léo, você estava falando no primeiro bloco, você ia encerrar o evento de Paris, né? Um porquê, na realidade, mais um exemplo para a gente poder falar de Mariana. Isso, um exemplo que ficou muito famoso na história, Fernanda, pela questão religiosa, mas que havia também outros interesses financeiros por trás.
Lembram das bruxas de Salem? Sim. Do julgamento, mulheres levadas à fogueira e tal. É o mesmo aspecto. Saturno em Sagitário, mal com Netuno em Peixes. Então, existe uma questão aparentemente religiosa, aparentemente ligada à intolerância religiosa que está presente hoje, mas também havia naquela época interesses nas terras daquelas mulheres, na propriedade daquelas mulheres, ou seja, era interessante que elas saíssem de cena. Então hoje a gente tem que também ver além das aparências, tá? O que tem por trás de promover uma guerra ou de culpar tal pessoa, tal grupo, tal, enfim, tal nacionalidade, enfim, a gente tem que pensar muito antes de agir. No caso do Brasil, como você havia perguntado, pois bem, o eclipse ocorreu em Libra, afetou no mapa do Brasil justamente um astro, tá, que tem tudo a ver com as questões da Terra e de que estão embaixo da Terra e que, inclusive, qualquer livro de astrologia está lá literalmente escrito a palavra lama, lodo, sim, que é Plutão. No mapa do Brasil, o Plutão está num grau de Áries, no início do decanato de Áries, que faz oposição ao eclipse que houve de Libra. O Marte se aproximando recentemente ativa isso daí, e no caso do país teve todo esse problema seríssimo, né, esse estrago, tá? Afetando principalmente também as questões econômicas, enfim, tudo que vai... Tudo, né? Tudo, o país né? inteiro se sente o reflexo. Exatamente. Já não estávamos numa coisa muito boa, né? Mas realmente isso tudo acaba interferindo. Exatamente. Então, para o nosso país, nós temos também muito trabalho pela frente. Ainda bem que o brasileiro ele é muito generoso, né? Porque logo você vê nas redes sociais o pessoal se unindo para mandar tudo para os locais. Porque eu acho que, assim, de tudo que aconteceu no Brasil, desde que eu me conheço, gente, eu nunca, Leonardo, vi nada parecido com o que aconteceu lá. Exato. Eu nunca vi Nós nada éramos crianças parecido. quando houve aquelas enchentes no Nordeste, Sim, lembra? e não chegava perto do que aconteceu agora. Exatamente. O que aconteceu agora, eu estava essa semana no Facebook vendo umas imagens de um fotógrafo profissional, né? Aquelas fotos super artísticas até, né? Que a tragédia às vezes vira arte, né? E fotos que eu falava, mas meu Deus, como pode, né? Assim, de tudo que você vê, você fala, a cena da criança que não saía de casa, quase para morrer porque estava para salvar o cachorro. Então, assim, tá na gente, né? Tá no brasileiro, essa coisa do bem, né? Da solidariedade. As pessoas, uma cena que me marcou muito, logo na semana seguinte, as pessoas ajoelhadas em praça pública, implorando um milagre, né? Porque, assim, só por um milagre elas vão conseguir se reerguer mesmo, né? Então, eu nunca tinha visto nada parecido. E assim, Fernanda, voltando ao mapa do Brasil, não sei se eu posso dizer infelizmente, porque eu não quero que as pessoas entendam isso como algo ruim, mesmo porque não existe algo ruim ou bom. Existe uma energia que você vai ter de decidir o rumo dela. Momento que você vai ter que... Né? Mas no mapa do Brasil, esse Plutão, ele está justamente na casa dos recursos financeiros, dos ganhos, das posses. Os eclipses, eles têm sempre a função de revelar algo que está escondido, nem que seja através de desastres ou de situações complicadas. Veja, isso que ocorreu vai forçar a ver quem causou, por que causou, como é que chegou até aí. Então, eu não vou dizer que é um mal que vem para o bem, mas eu vou dizer que não é só a lama que a gente vê concretamente. Tem outra lama... Que é pior do que aquela... Entendeu? Que nós não que queríamos ver. Que desgraça um país inteiro. E que nós não queríamos ver, justamente. Que desgraça um país justamente. inteiro. O que o país ainda pode contar, não só agora, mas até o primeiro semestre ainda de 2016,
a presença de Júpiter em Virgem. Virgem é o signo do Brasil, 7 de setembro, né? Então, o Júpiter, ele sempre vai dar aquela saída, aquela solução, aquela volta por cima, entendeu? Isso é importante, Leonardo. A gente tem visto os brasileiros desistindo do Brasil, né? Chegou uma época em que a gente lutava, teve uma época que a gente reclamava, alguns brigavam, mas hoje a gente percebe que as pessoas não estão acreditando mais no país, né? Muito pouco, quando você consegue encontrar uma pessoa que você fala assim, a pessoa fala, não, eu ainda acredito que o país pode sair dessa. E assim, tá todo mundo descrente da política. A pesquisa que apontou mais de 54% da população não quer ouvir falar de política de forma nenhuma, seja o bom político, o mau político, isso é muito ruim para o país. Quando você vem com uma notícia de que ainda há uma luz no fim do túnel, é muito importante. No mapa do Brasil, a gente consegue reerguer, seja o país ou reerguer a própria população, né, que está meio desistindo do seu país. Sim, posso dizer que sim. Tá? A resposta primeira é sim, mas tem pontos aí importantes. Não pode não gostar de política. Isso que a gente está fazendo é política. Dar bom dia para o padeiro é política. Sim. Entendeu? Então tem que gostar sim de política. Então tem que trabalhar aqui primeiro. Outra, uma vez na vida, faz muito tempo, eu escutei assim da mãe de uma amiga minha: olha, situações de emergência, comportamentos de emergência, não adianta ficar reclamando. Então, assim, não adianta ficar reclamando. Muito bom isso. Entendeu? Ok, tá complicado, tá na hora de apertar o cinto, turbulência, beleza, vamos lá. Entendeu? Então, vamos apertar o cinto, vamos repensar como é que a gente gasta, como é que a gente compra, como é que a gente investe. Saímos de tantas e vamos sair de mais essa com certeza. Nossa, isso nos deixa muito Mas a questão aliviado. é entender que não dá mais para dar aqueles saltos maravilhosos, mas tem época para isso. Sim. Não tem, é sempre o que eu costumo dizer, não tem primavera, verão, outono, inverno. Sim. Ok, não estamos no verão, na primavera, verão. Então vamos mudar o comportamento um pouquinho, que vai chegar um outro verão de novo. Tá vendo? Leonardo sempre trazendo, mesmo com as tragédias, boas notícias para nós. Leonardo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso programa. E-mail do Leonardo aí embaixo. Obrigada, viu? Eu que sou grato, Fernanda. Obrigado a todos. Olha, para você aquele beijo bem grande. Até o nosso próximo programa. Tchau.